Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus escutaram, disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente, reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Nós também serviremos o Senhor. Vamos dizer? Nós também serviremos o Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando então este mês tão bonito, chamado na liturgia de mês das vocações. É um mês para a gente pensar no chamado de Deus para com todos nós. Chamado à vida, chamado através do batismo. Pelo batismo nós nos tornamos cristãos, filhos de Deus, membros da Igreja Católica. Nós somos chamados à vida sacerdotal, no sentido do batismo, aos padres que tiveram vocação vocacional do sacerdócio, da ordenação. Celebramos lá no primeiro domingo. Depois a vocação do pai, vocação da mãe, vocação da família, né? A gente cuidar das famílias, o seu espaço de amor, de acolhimento, de união, de fé, harmonia. Cuidar bem das nossas famílias. Estamos aqui rezando. Semana passada a gente celebrou rezando pelas vocações religiosas, aqueles e aquelas que entram num instituto, numa congregação, num convento, seja ele de religiosos ou de leigos, se consagram na pobreza, na santidade, na castidade, na obediência. E hoje a igreja lembra a vocação dos leigos. Os leigos da igreja. Quem é que são os leigos? Essa palavra é uma palavra interessante, né? Porque no decorrer da história, a nomenclatura em português criou uma espécie de ojeriza, um aspecto pejorativo, quer dizer, diminuído. A gente vai perceber que não é bem isso, não. Mas quando a pessoa fala assim, eu sou leiga no assunto, o que a pessoa está querendo dizer? Eu sou leigo no assunto. O que ela está querendo dizer? Não sabe nada, né? Não é assim? Mas vocês vão perceber uma coisa interessante. Não é bem isso que a igreja quer ensinar. Porque a palavra leigo é uma palavra que vem da língua grega, laikos, significa povo, povo de Deus, povo consagrado, povo batizado, povo chamado para servir a Deus. Está vendo? Eu pergunto aqui, nós somos leigos ou não? Nesse sentido, somos ou não? Mas no sentido de não saber nada? Não, né? Então, não é nesse sentido pejorativo, é no sentido qualitativo. Leigo e leiga são as pessoas batizadas a serviço de Deus, a serviço da igreja. Tem um documento que foi feito dos leigos, falava assim:
O leigo é o cidadão da igreja no mundo. Ele é o cristão da igreja na comunidade. Interessante, né? Ser sal da terra e luz do mundo. Quanta coisa boa os leigos podem fazer. Os padres têm o sacramento da ordem. Os leigos têm o sacramento do serviço também. Quantas frentes de trabalho, quantas coisas boas os leigos podem fazer dentro da igreja e na sociedade. As pastorais, os movimentos, os trabalhos, os ministérios, as atividades. Quanta coisa boa, né? Você vê os coroinhas ali, aprendendo desde pequenininho, desde moço, desde adolescente, a servir. Você tem o trabalho dos catequistas, semana que vem a gente vai lembrar, os ministros, da música, o Ministério da Música. Você tem aquelas pessoas que acolhem a porta. O que vocês acham? É importante ter alguém acolhendo também? Não é interessante? Qual lugar que tem isso? Será que o mercado acolhe você na porta, te dá álcool em gel, na hora que você vai embora, coloca o gel para você de novo? Acontece isso, gente? Qual lugar acontece isso? Né? Então, são dados interessantes que mostram a singeleza, a simplicidade, a essência do trabalho leigo. Porque os leigos fazem muita coisa na igreja. Quantas crianças que são abençoadas, são livres, por exemplo, da doença, pela pastoral da criança. Quantos jovens são aglutinados, organizados, na pastoral da juventude. Quantas pessoas doentes são visitadas pela pastoral do enfermo, da esperança. A pessoa morre, então vão lá os ministros ajudar, rezar um pouquinho. São os trabalhos leigos, fazem muito bem. Agora, a gente está tendo esse problema da pandemia ainda, né? Mas nós temos também necessidade de ter leigos para visitar os hospitais, as UPAs, as cadeias públicas, porque aquele pessoal que está lá não é bicho, são seres humanos que precisam ser também evangelizados. A gente rezou na oração inicial, a instabilidade do mundo é grande. Então a gente pede a Deus para amar o que Ele ordena e esperar o que Ele promete, para que na instabilidade deste mundo fixemos o olhar nas coisas de Deus. Este mundo é instável. Esse mundo tem suas tentações. E aí, então, eu entro na palavra de Deus de hoje. Primeira leitura, livro de Josué. Quem é que foi Josué? Foi o grande líder do povo de Deus após a morte de Moisés. Moisés criou esse líder. Josué era um guerreiro, líder, estratégico. Entrando na terra prometida, ele percebeu que o povo estava tentado abandonar. Como acontece hoje, né? Lá na época de Josué, havia o politeísmo, muitos deuses que eles acreditavam. Hoje também, quantas pessoas que cultuam deuses, que não são Deus, coisa nenhuma, né? Deus, idolatrias, é assim? Então, Josué percebeu e perguntou para o povo, vocês querem servir a quem? Ao único Deus ou os outros deuses? Mas lembre-se, o nosso Deus libertou vocês do Egito. O nosso Deus caminhou conosco no deserto. O nosso Deus deixou a gente passar no deserto e não nos abandonou, estava sempre conosco. Aí o pessoal fez uma assembleia, reuniu-se e falou, nós queremos servir a Deus. Vamos dizer, nós. Então, de repente, diante da tentação de abandonar a igreja, abandonar a religião, abandonar a família, né? Então, nós queremos servir a Deus. Essa foi a mesma indagação que Jesus sentiu com o seu grupo. Ele falou, amar a Deus, amar o próximo, perdoar, né? Sempre falando com eles. Tem que amar. Até os inimigos a gente tem que amar. Não é fácil não, né? Quem come deste pão, no capítulo 6 de João, é um capítulo muito interessante. Foi meditado vários dias aí, nos dias anteriores. Então Jesus falou, quem come do meu corpo, quem bebe do meu sangue, isso foi duro para eles ouvirem. Eles entenderam isso
literalmente, no sentido canibal, né? Vão comer o corpo de Jesus. Não é isso. Jesus estava falando da sua vida, da sua pessoa. A carne, na Bíblia, significa a pessoa humana. Quem se alimenta de mim, Jesus falava, vai ter vida eterna. Eles entenderam ao pé da letra. A gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que interpretam a Bíblia ao pé da letra. Não estudaram a Bíblia, não conhecem a chamada exegese, a hermenêutica, quer dizer, a interpretação da Bíblia. Aí dão várias interpretações distorcidas da palavra de Deus. E aí Jesus, vendo que eles estavam perdendo a fé, muitos indo embora, perguntou para os apóstolos, e vocês, também querem ir embora? Jesus deixa claro, né? É preciso segui-lo com amor, com liberdade, saber escolher. E aí Pedro vai dizer, não, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Vamos falar? Só tu. Por isso que a gente está aqui. Quando alguém da família começa, né, a criticar a igreja, a criticar o Papa, a criticar o padre, a comunidade, já tem alguma coisa por trás. Quando alguém começa assim a questionar a palavra de Deus, a igreja, pode ver que tem alguma tentação por aí. Aí hoje não vai à igreja, deixa de rezar, chega domingo já não vai à missa, aí começa, né, aquela tentação, a mesma tentação dos tempos antigos. E aí somos chamados a redescobrir o nosso amor a Deus. Isso também passa pela relação conjugal. Aí a leitura segunda da carta de Paulo aos Efésios, muito interessante, mostra a relação homem-mulher. Embora o texto diga mulheres sejam submissas, a palavra submissão, no decorrer histórico, foi traduzida como solicitude. Que as mulheres sejam solícitas ao marido e que os maridos sejam dóceis com a sua mulher, com a sua esposa. Numa relação de amor, não existe quem manda, quem obedece. Existe, gente? Numa relação em que as pessoas se respeitem e vivam a fé e o amor, não existe eu mando, você obedece. Ou ele pensar, eu que estou trazendo dinheiro para dentro de casa, ou ela falou, eu que estou trazendo. Aí começa aquela brigaiada. Começa a discussão. Quem é que fez isso? Quem é que fez aquilo? Os filhos vão percebendo a briga do pai e da mãe, começa uma confusão danada, porque faltou amor, faltou docilidade, né? Faltou solicitude. E aí os dois não dialogaram. Em vez de resolver o problema conversando, dialogando, rezando, quiseram resolver na base da discussão, da briga, que vai causar uma ruptura. Aí a família vai se perder. Não é assim? Então a palavra de Deus chama o quê? Para viver a solicitude, como Jesus fez pela igreja. Paulo vai dizer, Jesus é a cabeça, ele deu a vida pela igreja, e a igreja deu a vida pelo Cristo. Então, irmãos e irmãs, hoje é o dia da gente reconhecer o nosso papel de batizados, filhos de Deus, membros da igreja, como leigos e leigas na igreja, participando, ajudando a nossa comunidade, colocando o nosso dom a serviço. Não morra com o dom que Deus lhe deu, porque esse dom é um dom para servir e não para ser guardado, não para ser economizado, né? Na economia de Deus, quem partilha o dom receberá muito mais. Quem guarda o dom perde até o dom que tem. Então, que Deus ilumine a nossa missão para que na instabilidade deste mundo fixemos o olhar onde se encontram as verdadeiras alegrias. É bom servir a Deus. Nós também queremos servir a Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,